Avançando então agora com o nosso tópico Sem Medo de Errar, nosso curso de autodidata em HTML e CSS. Então, a gente viu que podem ter algumas barreiras aí no processo do nosso aprendizado. E o que eu quero agora é justamente que vocês errem. Então, no nosso primeiro item aqui, que é sobre agrupamento, eu espero que vocês já tenham testado aí alguma coisa, dado uma olhada, mas se não fizeram, se já vieram direto pro vídeo, eu aconselho a testar as tags e a testar os CSS antes de ver o vídeo. Porque o vídeo é uma maneira mais prática da gente ver, mas o interessante é a gente ver as dificuldades que a gente está tendo através da nossa prática e só treinando mesmo, só tentando antes para a gente ver quais são as nossas dificuldades. Legal? Então eu vou falar um pouquinho aqui. É interessante que essas tags aqui a gente já comentou que faz parte das tags de agrupamento, que são as tags que vieram com HTML5 para uma questão semântica, né, para ajudar na leitura das tags. Então, hoje eu vou falar principalmente sobre a tag div e sobre essa tag dos títulos, e aí a gente vai explorar bastante dessa parte do CSS. Então vamos embora. Então, seguindo o nosso conceito de organização, aqui eu vou criar uma pasta chamada páginas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou arrastar tudo para essa pasta páginas, onde eu vou deixar todos os meus HTMLs. Aí aqui eu vou agrupar. Como a gente está fazendo por tópico, eu lembro que esses três aqui fazem parte do tópico organização. Então aqui agora eu vou fazer um tópico que é sem errar. Deixa eu escrever junto, não tem problema. Não tem problema separado também. Então vamos embora. Crio meu arquivo HTML. Estamos falando agora de agrupamento, né, das tags e CSS que são referente a agrupamento. Então tá certo. Aqui eu já colei a minha partezinha, nosso começo que é sempre básico, né? HTML, head e body. Só teria que criar um CSS também. Agrupamento.css. Legal. Então vamos vincular o CSS aqui. Link agrupamento.css. Legal. Aqui eu não preciso colocar o nome da pasta na parte aqui do href. Coloco o nome do arquivo direto, por quê? Porque o HTML e o CSS já estão na mesma pasta. Por isso eu não preciso colocar nenhuma pasta aqui. Então vamos lá. A gente vai falar da div. Então o que é interessante, tá aqui, ó. Eu sou uma div. Se eu criar outra div, eu também sou uma div. Interessante que, né, o acento, é claro, né? Como que era o acento? Meta char7 utf8. Legal? Então, uma das principais características da div é essa. A div, ela ocupa sempre a largura inteira do site, porque senão esse texto aqui viria para o lado da div, mas não, foi para baixo. Por quê? Porque a div, ela ocupa a largura inteira do nosso site. A gente vai descobrir isso vendo a borda. A gente sempre consegue ver a borda do nosso elemento. Então, para eu saber qual é o espaço que esse elemento, que essa tag está ocupando no meu site, eu posso usar a borda como parâmetro. Então, na borda, eu tenho várias variações. Eu posso colocar só border, ou eu posso ir colocando várias variações, como border radius, border bottom, border image, border collapse.
Isso aí eu vou deixar liberdade para vocês pesquisarem cada um deles, né? Mas o interessante é que o border é um resumo de todos. Então, como assim? Eu posso setar aqui, vamos supor, o estilo da minha borda e a cor da minha borda. Isso eu faria em dois CSS separados. Faria, vamos supor, assim, e iria no border color, colocaria, vamos supor, black. Mas a forma resumida do border, não só o border, mas vários outros CSS, eu coloco só border e aqui eu especifico todos de uma vez só. Então eu já falo aqui, ó, que vai ser a grossura da linha vai ser de 1 pixel, o estilo vai ser sólido e a cor vai ser preta. Então eu não preciso ficar tendo vários CSS, é uma forma onde eu já posso especificar todos de uma vez só. Então se a gente ver aqui agora, ó, essa primeira div ela ocupou, ó, tá vendo, a largura inteira, assim como a de baixo também. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui a gente não fala ainda sobre largura e altura, mas eu vou mostrar para vocês como eu queria mostrar o float, o padding e o margin para vocês também, e o overflow. Vamos ver primeiro o padding e o margin. O padding e o margin é referente ao espaçamento entre uma tag e a outra. Então você vê que os dois aqui estão grudados, né? Eles estão grudados uma na outra porque está sem espaçamento. Então se eu quiser colocar um espaçamento, eu falo assim, ó, que a margem, né? A margem é igual à borda, ela tem várias variações. Eu posso falar sobre especificar toda a margem, né? Porque a margem tem a margem da esquerda, a margem da direita, a margem de baixo e a margem de cima. Então aqui eu posso estar falando da margem da direita, da esquerda, de baixo ou de cima, ou eu posso especificar todas de uma vez. Nesse caso aqui eu vou falar da margem de baixo, que é a bottom. Então eu vou falar que ela tem 20 pixels de espaçamento. Então, ó, como vocês podem ver, ele deu um espaçamento aqui, deu um espaço. Se eu quiser mexer no espaçamento da esquerda, então eu vou lá, margin left, e agora deu um espacinho aqui. Mesma coisa com em cima e embaixo. Se eu quiser passar todos de uma vez, eu coloco margem, começando de cima, se eu não me engano, vamos só confirmar aqui, de cima, né? Então eu falo que em cima vai ser 20, na direita vai ser 40, embaixo vai ser 20 e na esquerda vai ser 40. Então, ó, margem aqui, aqui, em cima e embaixo. Legal? Como eu então isso a gente já viu agora só nisso a borda e o espaçamento. Mas tem o espaçamento interior também, que é esse eu aqui, ele está bem grudado aqui com a borda, né, que é o espaçamento dentro da minha div. O espaçamento interno é o padding. E ele tem a mesma ideia de espaçamento. Tem a parte de cima, da esquerda, da direita e de baixo. Então eu vou colocar a mesma lógica aqui, só que eu vou colocar 50 pixels para tudo. Quando eu não informo todos os 4, o primeiro ele já assume todos os outros 50 também. Então olha aqui, ó, ele deu agora um espaço interno de 50, 50 aqui, 50 embaixo. Então esse é o margin e o padding, e essa é a diferença dos dois. Tá? Agora, daqui a pouco a gente vai ver a largura, mas é que eu preciso alterar a largura aqui do nosso objeto só para eu conseguir mostrar uma coisa. Então vamos colocar a largura desse daqui de 100 pixels, de todas as divs. Então tá com 100 pixels, mas só que esse aqui ainda não subiu. Por quê? Justamente porque a div, por padrão, ela não deixa ninguém ser amiguinho dela. Então ela sempre fica isolada aqui em uma linha. Para a gente fazer com que ela aceite amigos, a gente vai começar a usar o float, que vai falar que ele é um flutuante, que é uma div flutuante. E aí o float a gente pode falar se ela está flutuante para a esquerda ou para a direita. Se eu falo que é para a esquerda, ela vai alinhar para a esquerda. E aí automaticamente todas se alinham para a esquerda
e aí ela vem aqui, já sobe, já fica amiguinha uma da outra. Mas continua respeitando o espaçamento, ó. Legal? Então, com isso a gente já consegue entender um pouco, né? A gente falou do float que a gente viu na aula passada, o porquê que eu posso usar o float. O float tem as opções de esquerda e direita, né? Se eu colocar a direita, o que acontece? As duas vão lá para a direita. Então, essa que é a diferença. Legal? Vamos ver se... Aí tem o overflow também. O overflow é interessante. Porque o overflow, ele fala se vai ter aquela barra de rolagem, essa barra de rolagem aqui, só que no site. Então eu posso falar que se é na vertical ou na horizontal. Ou então eu posso deixar automático. Automático, o que acontece? Vamos lá. O float... vou mostrar uma coisa legal para vocês também, que pela apostila, a gente pode dar uma olhada em como tá. A gente pode entrar no próprio site do W3 School e dar uma olhada para a gente conseguir fazer tudo sozinho. Então, é só a gente vir aqui, vamos pôr no Overflow, né? Vamos pegar aqui copiar o link, ir lá no nosso navegador, cola, e ele mostra aqui o Overflow. Então, ele mostra aqui, ó, Overflow Scroll. E aqui embaixo ele fala as opções, que tem Visible, Hidden, Scroll, Auto, Initial e Inert. Então, se a gente deixar Visible, vamos fazer uns testes, né? Eu posso deixar, vamos por Visible. Salvei. Visible ele fica visível, mas não altera. Se eu deixar Scroll, o Scroll, que na teoria, a diferença do Visible do Scroll é essa, que o Scroll, na verdade, ele mostra aqui sempre o Scroll. O Visible é só para falar se vai estar visível ali ou não, né? E aí você também tem o Hidden, que é para nunca mostrar, né? E o Automático, que só é para mostrar quando realmente for necessário. Nesse caso aqui não é necessário porque não tenho nada aqui dentro, né? Mas se tivesse, ele deixaria e aí a barra apareceria aqui. Então, essa é a barra de rolagem, que é o overflow. E aí é justamente isso que eu quero que vocês testem, que vocês errem. Peguem o link por aqui, pela apostila, vai cair nesse site aqui, tem esse botãozinho Try Yourself, e aí você pode clicar e fazer os testes aqui, ó. Ele sempre já mostra como que funciona. Então aqui tem um exemplo, ó. Ele faz aqui o parágrafo tal, e aqui está o CSS, ó, o CSS no mesmo arquivo, lembra? Dentro do head. Dentro do head aqui, ó. E aí tem o style, que é onde a gente vai colocar o CSS, e aqui é o CSS em si. Legal? Então é isso. Bacana. Certo? Então espero que vocês continuem aí a errar e a testar todas as tags, testar todos os CSS, né? Só rapidinho eu vou mostrar aqui a parte dos títulos, que é bem simples. Já tem uns títulos pré-configurados, então vamos por assim, ó. Título. Então tem 2, 3 até os 6, mas 2, 3, 4, 5. Respeitando sempre a indentação, né? E a gente vai trocando aqui. Sempre a indentação é importante, ó. Espaçamento, né? Nosso código. Então, essa é a diferença do H1 até o H6. São títulos já, mas só que cada um já tem um tamanho e a espessura da fonte diferente. Legal? Então, e é legal porque eu posso usar sempre esses H1 no meu texto, mas vamos supor que eu não queira desse tamanho meu H1. Então eu posso formatar no CSS, falar que meu H1 vai ser a fonte Arial. Mas o H2 não, o H2 vai ser a fonte Verdana.
Então, cada um ficou de um estilo. E sempre quando eu usar o H1 ou H2, ele vai respeitar para mim já as formatações. Que a gente está usando o seletor por tag aqui, igual a gente viu. Legal? Espero que vocês tenham gostado. E a aula de hoje é só. Vamos errar bastante no próximo e depois vocês... O próximo que é... O próximo é texto. Então testem bastante aqui os textos, errem bastante e aí no próximo vídeo a gente se encontra de novo. Ok?